Tá ótimo. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, que é o Núcleo Brasileiro de Pesquisas em Incubação Artificial de Ovos. Esse aqui é o nosso logo, tá? E nós temos aqui, ó, todos esses pesquisadores que trabalham com a gente, são pesquisadores que hoje fazem doutorado ou pós-doutorado com a gente, e nós estamos desenvolvendo aí um material didático. Esse material didático, quem me ajudou foi uma doutoranda, que também é professora, que chama Tayana Neri, tá? Então, eu sempre gosto de colocar os alunos que estão envolvidos aí na preparação desse material junto com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa introdução da avicultura, um pouquinho sobre panorama da avicultura no Brasil e no mundo, tá? Então, o que eu vou fazer de conteúdo aqui para vocês? Falar um pouquinho de como surgiu a avicultura, como hoje é a estrutura da indústria avícola, para vocês entenderem quais são os modelos aí de exploração avícola, né? E também falar alguns dados que é interessante vocês, como técnicos da área, como profissionais da área, ter em mente, entender qual é o contexto da produção aqui, principalmente pelos dados, né, que nós temos disponíveis da Associação Brasileira de Produção Animal, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui a definição de avicultura, né, no dicionário, que ela fala que é criação de aves domésticas, a arte de criar e multiplicar aves, a criação regular de aves, né? Mas a finalidade da avicultura, ela tem aí três caminhos mais comuns, que seria o de produzir aves de ornamentação, né? Aves de companhia e também as aves de produção, que dentro do curso, né, da introdução à zootecnia e dentro das nossas especialidades, a gente acaba focando mais nessas aves de produção, né, visto que estamos produzindo alimento para a população. A nossa função aqui é na área de zootecnia onde eu trabalho. Então, eu vou dar mais ênfase para vocês a aves de produção nessa apresentação, tá? Tenho outras, também posso passar mais material para vocês, não tem problema nenhum, ok? Então, gente, não sei se todos sabem, né? A maioria já deve saber que as aves ali, a evolução, elas vieram dos répteis, né? Então, a gente tem aí, então, esse Archaeopteryx como o antepassado da maioria das galinhas. Hoje, o número de espécies aviárias está descrito em torno de quase 10 mil, mas essas aves, elas foram originadas, né? A domesticação, ela foi originada na Índia, e ela começou mesmo mais de 3 mil anos antes de Cristo, com aquele hobby antigo, né, de brigas de galos. E então a nossa ave hoje, que é a galos domésticos, né, ela tem aí como sua origem várias variedades dessas espécies, principalmente essas asiáticas selvagens, tá, gente? Então, aqui no Brasil, a exploração de aves, ela começou, obviamente, com a vinda das primeiras raças de galinhas que os portugueses trouxeram. E as aves eram criadas soltas, elas eram criadas nos arredores da casa, se alimentavam de sobras de comidas, de grãos, de insetos, né? E até o século passado, né, ela também se mantinha ali como uma fonte de renda até informal na criação em sítios, em fazendas. E a partir, aí você vê que hoje nós estamos aqui em 2021, né? Então nós temos aí menos de um século, menos de 100 anos. A partir de 1930 é que realmente no Brasil a avicultura se tornou ali uma atividade racional em termos de lucratividade, visando mesmo uma produção agrícola
e, e essa venda aí direta de carne e ovos para o consumo, ok? Então, Vanessa, oi. tá fazendo aquele chiadinho que você falou. Parece que tem um monte de carro passando perto. Ah, meu Deus, Agora melhorou. Tá, mas eu acho que é melhor, eu vou puxar um link aqui do meu celular e vou desligar o som aqui do computador e vou fazer um teste para ver se vocês estão me escutando, tá? Tá. Deixa eu só um. Vocês estão me escutando agora? Agora tá ótimo. Agora melhorou? Para mim, bastante. E para vocês aí? Também. Me desculpem, viu, gente? Realmente, eu estava na esperança de que isso não fosse acontecer de novo, para eu não precisar trocar minha webcam, mas não rolou. Agora deu certo aqui, então, né? Acho que agora vai ficar bem. Eu estou passando o meu áudio está vindo pelo celular agora. Tudo certo? Posso continuar, pessoal? Pode. Tudo ok? Tá ótimo, pode seguir, pronto. Vanessa. Tá certo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, então, hoje, né, no Brasil, a gente tem, aí além, obviamente, da criação informal, como a criação daquele segmento de aves ornamentais, de aves de companhia, uma exploração de aves domésticas, né, que ela está bem característica, assim, na eficiência, né, de conversão realmente de proteína vegetal em proteína animal, né, visando, então, a produção de carne e ovos e diretamente aí alimentando a população. E vocês vão ver que o Brasil ele tem uma grande expressão mundial nessa área de produção, tá? A gente tem, obviamente, a exploração racional de outras aves que são aí desde patos, perus, gansos, codorna, pavão, avestruz, tá? Obviamente em menor escala do que o frango de corte e a galinha poedeira para consumo de ovos e carne de frango que a gente vê aí comumente no supermercado. Essas aves elas têm uma criação, mas já em menor escala. Até eu e a professora Juliana, a gente tem conversado muito sobre isso, porque às vezes, por exemplo, a disciplina de avicultura, no nosso caso, ela é uma disciplina, somente a disciplina de avicultura de 68 horas, mas como é uma disciplina mais voltada para, muito focada na produção animal, a gente não consegue abordar essas outras criações. Então, nosso interesse é que a gente até faça uma optativa que seja para ambos os cursos, né, nessa área. Seria ótimo isso, né, Vanessa? Porque tem tanta coisa interessante. Então, assim, muitas vezes, cara, a gente não consegue mesmo, dentro do cronograma, abordar outras criações. Então, uma disciplina optativa, realmente, ela faria aí um papel super interessante. E nós também, esse semestre suplementar, eu tive até o prazer de ter muitos alunos da veterinária fazendo a disciplina do semestre letivo suplementar, que ela vai se tornar uma optativa também, que ela chama Tecnologia e Processos na Produção de Pintinhos de um Dia. Então, como a gente também não tem condição de abordar, às vezes, um ponto específico da incubação artificial de ovos, que é a nossa área ali, que a gente tem um laboratório expressivo e que é hoje, né, de grande importância dentro do contexto da avicultura mundial. Então, como
produzir os pintinhos de qualidade, como trabalhar com a parte de boas práticas de fabricação, como trabalhar com gerenciamento dentro de estabelecimentos avícolas. Então, tudo isso a gente incluiu nessa disciplina que foi ofertada no semestre letivo suplementar e que vai ser uma disciplina optativa para ambos os cursos. Então, isso também vai ser uma opção para quem tem interesse em se aprofundar em avicultura brevemente, que vai estar aí disponível para ambos os cursos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai tornar essa disciplina optativa também. Então, vocês que estão começando o curso, mais para frente, muitas novidades virão e muitas oportunidades também, tá, gente? E aqui, só para contar uma historinha para vocês de como a avicultura ela se desenvolveu no Brasil, tá? Ela passou, desde então, desde 1900, ela passou por períodos aí que a gente considera períodos de evolução, e é classificado como período romântico, como período comercial, e aí vem período industrial, e o que a gente se encontra hoje é o período chamado período digital, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês só algumas informações relativas a esses períodos para vocês entenderem como se deu essa evolução da avicultura no Brasil, ok? Quando se fala período romântico, na realidade se está falando daquele período ali entre 1900 e 1930, onde realmente foram importadas as primeiras galinhas de raça pura, né? Então, tem muitas raças que vieram para o Brasil, como eu expliquei para vocês, né, a origem delas ali em Índia, origem asiática, mas depois outras raças foram se criando aqui, e eu tenho até um material que eu posso passar para vocês que vai definindo cada raça, para quem tem interesse, a origem de cada raça, a história de cada raça, porque são muitas, e hoje no Brasil nós trabalhamos com linhagens genéticas, que eu vou explicar para vocês também o que são. Então, essas linhagens genéticas, né, elas são as linhagens que são trabalhadas, né, com melhoramento, para que a gente tenha a produção em escala industrial que temos hoje. Então, assim, o que se usa? Genética dessas aves, dessas raças, né? E aí, através dessas raças e do melhoramento genético dessas raças, se fazem as linhagens hoje de frango de corte e de postura comercial, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia de algumas raças que são denominadas aí Minorca, Orpington, Dorkins, vou mostrar para vocês aqui, olha, a Hamburguesa, a Australorp, temos aqui, olha, algumas outras, Columbian, Essel, tá? Aqui a Plymouth Rock, a Leghorn. Então, essas raças aqui, principalmente a Leghorn, olha, elas são a Rhode Island Red, são raças que vocês acham que até eu estou falando aqui, vocês devem lembrar que no interior, alguns falam assim, a galinha ródia, né? Ela vem aí dessa linhagem Rhode Island Red, e hoje a gente tem aí para postura muitas misturas aí dessa Plymouth Rock com essa Leghorn, tá certo? Então, essa característica, essas raças, elas vieram aí nesse período entre 1900 e 1930 para o Brasil. E aí, nesse momento, gente, a gente não tinha, obviamente, a criação era, como eu disse para vocês, de aves como passatempo, as instalações avícolas eram precárias, tá? E a partir de 1930, que lá no início da aula eu comentei com vocês que aí sim a exploração racional de aves ela começou, porque houveram aqui no Brasil evoluções, né? Por exemplo, se criou o Instituto Biológico no Brasil, e aí sim começaram a se produzir também aqui as primeiras vacinas, se descobriram técnicas para identificar algumas doenças, então isso possibilitou uma criação em maior escala. Descobriram-se que, por exemplo, o pintinho,
ele tem um anexo embrionário que chama saco vitelino. Esse saco vitelino o que acontece? O embrião está ali dentro do ovo se desenvolvendo e ele está usando como alimento a gema do ovo. Né? E no final do período de desenvolvimento embrionário, ele tem uma absorção desse saco vitelino, desse resto de gema, né? Englobado aí como um anexo embrionário, ele é interiorizado dentro da cavidade abdominal, o pintinho fecha o umbigo, né? Fecha ali a barriguinha e nasce. Só que ali, naquele momento que ele fecha a cavidade abdominal, ele ainda tem uma reserva desse saco vitelino para utilização. Então, depois que o pintinho eclode da casca do ovo, ele tem mais ou menos ali um período de 72 horas que ele ainda se utiliza dessa nutrição advinda do saco vitelino, que é uma nutrição ali, como é a gema, ela tem uma grande parte de gordura que é transformada em energia. Então, ele consegue, né, esse pintinho, ele consegue ficar sem se alimentar, né, durante até 72 horas. Isso faz com que hoje, por exemplo, as produções, o pintinho ele nasça numa unidade de produção, num incubatório lá em Minas, lá em São Paulo, e ele seja enviado para o norte, para o nordeste, ele vem de caminhão ou de avião, tá? E ele vem para ser criado aqui. Isso acontece, então, devido a essas descobertas, o início ali da descoberta de ciência, quando a gente começou a trabalhar em cima de descobertas para que pudesse tornar a produção em larga escala viável, tá? Então, eu até tenho uma apresentação muito legal sobre desenvolvimento embrionário, como o embrião se forma dentro do ovo. Quando a Chiara quiser me chamar de novo para fazer outras apresentações para vocês, fica à vontade também, que sempre tem muita coisa interessante. Mas, enfim, nesse período, então foram importados muito material avícola já ali da Europa, que lá na Europa eles já estavam descobrindo, então, como tornar, né, como fazer uma grande galinha ser uma máquina que pudesse chocar ali um grande número de ovos. Então, para vocês terem uma ideia, né, por exemplo, os equipamentos e o que a gente chama de incubadoras hoje, aqui está um exemplo para vocês nessa foto de incubadoras industriais, tá? Uma incubadora hoje, ela tem capacidade, tá, para incubar 120 mil ovos. Então, para vocês terem uma ideia de como esse período comercial aí, essa época, ele proporcionou para o Brasil assim uma quantidade muito maior de produção e começou-se então a pensar aí e a realmente se consolidar o comércio de aves para alimentação, ok? Porque há um tempo atrás, né, era considerado assim, como que uma galinha, como que um ovo poderia, um pintinho poderia sair de um ovo sem ter a galinha chocando. E aí, inclusive as primeiras pessoas, os primeiros pesquisadores, eles foram mortos pela Inquisição, porque foi considerado aí uma coisa que não era de Deus, né? E eles foram mortos mesmo pela Inquisição, quando a pessoa que descobriu a primeira chocadeira, né? Eles achavam que aquilo ali era coisa do demônio. Então, tinha todo um processo cultural aí, até que chegamos nesse ponto que a gente está, e que no Brasil começaram a vir importação dessas técnicas, desses materiais e de todo esse conhecimento que eu estou dizendo para vocês. E aí, a partir disso, né, que acabou o período romântico e entrou esse período comercial, também começaram a surgir aí as primeiras associações avícolas,
as primeiras cooperativas, começaram a surgir, então, as primeiras fábricas de ração, tá certo? E aí tivemos o que se chama de introdução aí, em 1960. Ó, gente, o que eu tô querendo lembrar vocês aqui, mostrar para vocês, é que isso não tá tão longe da gente, né? Não é uma coisa tão distante da gente. Em 1960 é que realmente iniciou esse período industrial, que aí sim já existia e começaram a ter as empresas genéticas trabalhando dentro daquelas raças que eu mostrei para vocês e produzindo linhagens voltadas realmente para desenvolvimento de algumas características de produção, no caso das aves de corte, a produção de massa muscular, né? Uma genética, um melhoramento genético voltado ali para a produção, para que a ave tivesse uma produção de carne num tempo menor, cada vez menor, né? E que ela também, né, criassem-se genéticas separadas para que a gente pudesse trabalhar com a produção de ovos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que está bem definido, né, as linhagens que são utilizadas para a produção de frango de corte e muito definidas as linhagens que são utilizadas para a produção de ovos. Então, nesse período industrial, começou a se investir duro na melhoria de técnicas de manejo, de nutrição de aves, grandes complexos avícolas eles foram formados, tá certo? E aí também, né, a partir aí de 1974, ó, já estava nascendo aí nessa época a atuação do governo, tá? E aí muitos subsídios financeiros, e foi quando já o Brasil começou então a exportar aves. Então, por volta de 1975, o Brasil começou a exportar. Isso tudo eu estou mostrando para vocês porque foi relativamente perto, né, da nossa realidade. Então, a criação de aves de forma industrial, há pouco tempo no Brasil ela se estabeleceu, mas hoje, para vocês terem uma ideia, e eu vou falar sobre esses dados no final da aula, mas o Brasil é o primeiro exportador mundial de frango de corte. Nós ocupamos o primeiro lugar no mundo na exportação de frango de corte. A produção de aves no Brasil, ela não perde em nada de nenhum lugar do mundo, tá? Eu falo muito que aqui no Brasil o brasileiro ele tem uma capacidade de adaptação, de trabalhar com adversidade, de se reinventar o tempo inteiro, tá? E às vezes, assim, a gente tem pouco investimento, nem sempre nós temos condição, né, de trabalhar mais com a ciência e produzir mais informação, mas dentro daquilo que se é possível, o Brasil trabalha muito bem na avicultura, né? A gente chegou a níveis muito importantes de biosseguridade, de racionalidade na produção, de preocupação também com o bem-estar animal. A gente ainda precisa melhorar muito, tem muitas coisas que estão hoje em dia sendo repensadas, sendo trabalhadas, né? Mas em termos de tecnologia, muita coisa a gente trabalha muito bem, tá? Falta, às vezes, um pouco mais de apoio financeiro, às vezes um pouco mais de disciplina, mas não perdemos para nenhum lugar no mundo no aspecto de produção de aves no Brasil, ok? Então, depois desse início, que foi nessa época que eu disse para vocês, onde a gente considera esse período industrial, houve um crescimento gigantesco do Brasil nessa área, tá? Então, hoje a gente está ali, após 1990, no que a gente chama de período digital. O que é esse período digital, né? Após aí essa época de 1990 para cá, onde já se
começou a trabalhar de uma outra forma, com essa informatização dos sistemas de controle de produção, dos registros de produção. Houve, assim, um avanço grande no mapeamento genético, na seleção dos animais, tá? A avicultura de precisão, ela se tornou uma realidade, então ganhos inimagináveis ocorreram, agilidade aí na formulação de rações, aumento na produção de grãos, cada vez mais com o trabalho aí da produção animal, da zootecnia, essa redução nos custos de produção, elas ocorreram. Então, hoje nós estamos numa época, assim, que eles, o último congresso, inclusive, que eu participei como palestrante, o tema era Avicultura 4.0, por causa dessa informatização e desse crescente avanço na avicultura nessa era digital que a gente está nesse momento, tá? Então, contei para vocês uma historinha sobre a avicultura, principalmente a avicultura no Brasil, ok? E eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a estrutura da indústria avícola, como que essa avicultura ela é hoje estruturada para que a gente alcance esses moldes de primeiro exportador, como eu falei para vocês, de grande produtor, tá? Eu vou passar para vocês aqui. Gente, só como eu não estou vendo o chat, vocês têm aí alguma pergunta? Vocês entenderam até agora? Querem que eu volte em algum ponto ou tá tudo certinho? Ou eu posso continuar? Prof, por enquanto não tem perguntas, não. Tá tudo tranquilo. Ok. Então, eu vou continuar aqui, tá? Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisem, ok? Só beber uma aguinha aqui. Porque essa semana eu estava dando uma disciplina condensada para pós-graduação. Estava dando aula de 8 a meio-dia e de 1 a 5 direto. Minha garganta foi pro saco. Então, vamos lá. Como é que, primeiro, vou explicar para vocês o que é, então, essa criação de linhagens que eu falei, né? Que hoje a gente tem esse desenvolvimento genético. O que é, então, essas empresas melhoristas, né? Que trabalham com a criação dessas linhagens comerciais que a gente tem hoje? São empresas que elas detêm os plantéis primários de produção. Então, ali, elas trabalham com essas raças que eu mostrei para vocês, e elas vão fazendo cruzamentos, tá vendo? Elas vão fazendo cruzamentos e vão desenvolvendo, então, aí novas linhagens, até chegar num ponto do cruzamento que elas denominam avós, tá? Então, elas vão lá, tataravós, como se fosse, né? Bisavós, e aí chegam nas avós. Tudo isso com cruzamentos genéticos, estudos, né, de mapeamento genético, para entender ali os melhores cruzamentos. Elas vão estudando os melhores cruzamentos das raças e vão chegar, então, ao desenvolvimento de novas linhagens, ok? E elas produzem o que a gente chama de avós, que são aves que vão ser como as outras criadas em galpões, em galpões específicos, onde ali vai continuar existindo os cruzamentos. Só o que acontece? Essas avós, então, assim, o avô e a avó, eles vão se reproduzir. Quando eles se reproduzem, o ovo dessa galinha, ele vai ser fértil. Porque a galinha, o ovo da galinha, ali na gema dela, existe ali o que a gente chama de blastodisco, que é um pontinho onde o embrião ele vai se desenvolver. Vocês já viram quando vocês abrem o ovo, no meio da gema tem um pontinho branco? Tem sempre um pontinho branco. Quem nunca reparou, vai reparar agora, a hora que quebrar um ovo. Esse pontinho branco ali, a partir daquele pontinho branco, ali o desenvolvimento embrionário, ele ocorre ali. Então, as células femininas, né, para o desenvolvimento, elas estão ali naquele ponto, e o galo, ele vai cruzar com a galinha. Então,
o esperma, os espermatozoides do galo, eles vão passar pelo trato reprodutor da galinha até chegar ali no ovário. Na realidade, eles chegam ali num oviduto, que é um tubo do aparelho reprodutor da galinha, e nesse oviduto tem uma região que chama infundíbulo, e aí esse espermatozoide ele chega nessa região, a galinha ela tá ali ovulando, quando ela ovula, ela libera um óvulo, que é a gema, normalmente ela libera um óvulo por dia, a cada 24 horas e 30 minutos, e aí esse óvulo, ele quando passa pelo tubo, que é o infundíbulo ali, ele passa pelo trato reprodutor, ele então ali naquele momento, um ovo, ocorre a fertilização. Então os espermatozoides eles alcançam então aí essa região onde existe então aí o desenvolvimento, o zigoto, e vai começar todo o processo de multiplicação aí multiplicação celular, tá certo? Então o embrião ele se desenvolve ali, tá, gente? Quando não existe a cópula, ou seja, quando não há sêmen viável no trato reprodutor da galinha, não vai existir o quê? A formação desse embrião. É o que a gente chama de ovo... o ovo galado, né? É o ovo onde o galo foi ali, teve o processo de reprodução com a galinha, teve a cópula e aquele ovo foi fertilizado, tá certo? Então, o ovo hoje que a gente consome no supermercado, né? Ele não é, nos moldes comerciais, ele não é um ovo fertilizado, tá? Por quê? Porque a galinha, em geral, ela é criada sem a presença do macho. Aí eu não estou falando de criações caipiras, de criações com um nível de intensificação menor, tá? Eu estou dizendo aí já a produção comercial desses ovos, que são os ovos que a gente encontra no mercado. Esse ovo é um ovo não fertilizado, né? Então, a galinha poedeira, ela não tem contato com o macho. No caso aqui que eu estou dizendo para vocês, eu estou falando já antes disso, eu estou falando das avós dessas galinhas poedeiras, das avós do frango de corte. São aves reprodutoras. Então, elas são aves que estão dentro do plantel primário ali para o desenvolvimento dessas linhagens. Então, o avô e a avó, eles ficam no mesmo galpão, como eles se reproduzem, o ovo dessas avós, eles vão ser ovos férteis. Então, esse ovo, ele vai ser incubado. E aí, ele vai dar origem a um pintinho. Esse pintinho, ele é chamado de pintinho matriz. E então, depois desse pintinho, ele vai ser criado no que a gente chama de matrizeiro. E aí vai ter a matriz fêmea e a matriz macho. E vai acontecer a mesma coisa. A matriz fêmea e a matriz macho vão ser criadas ali, vão se reproduzir e a galinha fêmea vai botar ovos férteis. Aí sim, esse ovo fértil vai ser novamente incubado e vai gerar um pintinho. E dependendo do tipo de matriz, esse pintinho ele vai ser o que a gente chama de frango de corte, ou ele vai ser o que a gente chama de poedeira comercial. Então, depende da linha da matriz. Então, hoje a gente tem uma linha que é matriz leve, outra linha genética que é a matriz pesada. Esse nome não é só por causa do peso, não. É porque a ave, que eles chamam de matriz pesada, ela é uma ave que ela tem uma característica genética para ganho de peso. É uma ave que ela tem uma característica genética para que se forme um frango de corte. E a linhagem leve, a matriz leve, ela é para exemplificar e para caracterizar a ave que vai produzir a poedeira, que a poedeira é uma ave esguia, é uma ave que ela não tem, a gente não tem a intenção de que ela ganhe peso, tá? Que ela ganhe muita massa muscular. Por quê? Porque é uma ave que vai
matar ovo, ela está direcionada para a produção de ovos. Então, os focos todos são na reprodução, na produção de ovos, no aparelho reprodutor, né? E não no ganho de peso, porque, inclusive, o ganho de peso ele tem influência na fertilidade da ave, né? Então, a gente, essa produção toda, então, ela é considerada das linhagens leves. E a produção de frango de corte é considerada a linhagem pesada. Eu vou voltar a falar isso daqui a pouco para vocês, mas é só para já ir fixando o conhecimento. Então, gente, hoje em dia não existe mais dentro da produção avícola industrial, não existe mais aquela galinha que antigamente a gente tinha, que você, de dupla aptidão, que você usava a carne, matava a galinha, ela botava, aí depois você matava a galinha e usava para o consumo. Isso acontece informalmente, isso acontece em criações informais, na casa da gente do sítio, interior, roça, às vezes, o pessoal de agricultura de subsistência, avicultura de subsistência, alguma coisa assim. Mas, normalmente, dentro desses parâmetros que tornaram o Brasil a potência avícola que não existe isso mais, tá? Então, se trabalha somente com linhagens específicas para o frango de corte e linhagens específicas para a produção de ovos, ok? Então, essas matrizes, elas são bem definidas geneticamente. Eu tenho matrizes leves, que vão dar origem ao frango, à poedeira comercial, e a matriz pesada ao frango de corte, tá? Então, vamos recapitular aqui. Eu tenho aí a criação das linhagens, depois eu vou ter os avozeiros, tá? E esses avozeiros existem no Brasil já, porque esses plantéis primários, gente, esses plantéis primários de desenvolvimento, a genética, o melhoramento genético, ele está bem nas mãos de empresas americanas e europeias, tá? Então, a gente não tem ainda essa expressividade no melhoramento, empresas próprias brasileiras. A gente tem, sim, a Embrapa, um segmento brasileiro interessantíssimo, muito importante na pesquisa. Eles hoje produzem linhagens, tá? Eles estão voltados para as linhagens mais coloniais, para linhagens mais de criação caipira. Então, assim, ainda a Embrapa não tem linhagens que conseguem concorrer no mercado com essas linhagens europeias e americanas, que são as utilizadas no Brasil. Então, a gente ainda tem essa dependência do material genético externo, apesar de termos esse patamar de produção de primeiro exportador e terceiro produtor de frango de corte do mundo. Então, o que acontece? Normalmente, as aves que chegam para a gente, elas já chegam como bisavós, tá? E avós, e aí a gente tem aí os ovos das tataravós, aí eles chegam de fora. Então, aqui são criados bisavozeiros, avozeiros, e o que a gente vê na indústria, o que é comum nas nossas indústrias brasileiras, é já que as indústrias elas adquiram os pintinhos que vão ser as matrizes, tá? E aí, das matrizes, se cria, então, essas aves matrizes, e se tem os incubatórios que vão incubar os ovos dessas matrizes. E aí, sim, dá origem à produção ou de frango de corte ou de poedeira comercial, dependendo do tipo de matriz, se ela é matriz leve ou matriz pesada, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Isso aqui foi uma foto que a gente tirou de um livro, até não sumiu aqui a fonte. Eu até na hora vi aqui um nomezinho errado, mas é uma figura, não teve como consertar. Mas é só para vocês seguirem aqui comigo essa estrutura que eu disse para vocês. Então, aqui, olha, a criação de linhagens. Depois, aqui no Brasil, normalmente, a gente tem
avozeiros. Então, existem muitas granjas que têm granjas de avós. Então, elas cruzam essas aves. Os ovos férteis dessas aves são incubáveis e vão dar origem aos pintinhos de matriz. Aí, elas levam esses pintinhos de matriz e criam nos matrizeiros, né? E aí, criando esses pintinhos no matrizeiro, a gente tem aí o cruzamento das aves de matriz, fêmea e macho. Esses ovos, então, vão ser férteis novamente e vão ser incubados novamente nos incubatórios industriais e vão dar origem aos pintinhos. Se for matriz leve, vai dar origem à poedeira comercial. Se for matriz pesada, vai dar origem ao frango de corte. Então, eles são criados em aviários, né? E depois de criados em aviários, se for frango de corte, vai ser, então, abatido nos frigoríficos, né? Onde aí existe a destinação desse produto, ou no comércio varejista, ou para exportação, para depois chegar ao consumidor, tá certo? E aí várias outras cadeias, né, estão ligadas aí a essa agroindústria, que envolve o avozeiro, o matrizeiro, o incubatório, os aviários de criação de frango de corte ou de poedeiras comerciais, os frigoríficos para frango de corte, né? Ou então os ovos, tá certo? Que é toda uma outra área de suporte para que essa carne ou esse ovo chegue no produto consumidor, tá certo? Então, a gente tem toda a pesquisa de desenvolvimento genético, a gente tem as empresas de medicamentos e de vacinas, a gente tem as fábricas, né, que trabalham aí com os núcleos e os premix, que seriam aí os componentes que vão gerar e vão ser introduzidos na ração para suprir as necessidades aí vitamínicas e minerais das aves, e aí as fábricas de ração que trabalham com os insumos, milho, soja, sorgo e afins, para compor essa ração que essas aves vão consumir, toda uma empresa de equipamentos. Então, é toda uma estrutura aí de agroindústria para que essa carne chegue na mesa do brasileiro, para que os ovos cheguem aí à mesa do brasileiro, tá? E eu falo muito, gente, que eu brinco que dentro da área de produção animal, quem vai falar de bovino vai levar a mostrar a importância de bovino. Quem vai falar de aves vai falar da importância da avicultura. Mas eu ainda gosto assim, de puxar um pouquinho mais de saco da avicultura, vamos dizer assim. Eu sou mais fã da avicultura, porque eu falo muito e falava muito para os funcionários, eu trabalhei muito tempo no campo, entre o mestrado e o doutorado, eu fiquei mais de 5, 6 anos trabalhando diretamente no campo, né? Então, assim, tudo que eu aprendi na faculdade, eu tive a oportunidade de vivenciar dentro das granjas. Eram mais ou menos, para vocês terem uma ideia, eu, como técnica veterinária, eu rodava cerca de 7, 8 mil quilômetros por mês, né, visitando granjas e estabelecimentos de aves no Brasil inteiro. Então, viajava de carro no Brasil inteiro. Na época, eram 32 veterinários na minha empresa, eu era a única mulher naquela época. Então, assim, foi muito interessante, uma época de muito aprendizado, eu vi muita coisa, e hoje eu falo que eu tenho muito orgulho de trabalhar com a avicultura, principalmente porque o segmento que eu trabalho hoje é o que a nossa população tem mais acessibilidade de consumo, porque nós chegamos num nível de melhoramento genético associado à nutrição que ele gerou uma possibilidade de redução de custo, né? Então, vocês veem uma situação de crise como a que nós estamos passando, você pode ver que as pessoas, você vai ao supermercado e você vê que muita gente fala assim, hoje a minha fonte de proteína é ovo, né? E quando você vai consumir uma carne, você vê que tem ali um custo menor da carne de frango, tá? Então, o que eu digo é que a gente...
o que o brasileiro hoje tem mais acessibilidade em termos financeiros é do segmento avícola, né? Então, isso me engrandece muito como profissional, porque eu sei que a gente está trabalhando num segmento que está realmente levando a uma fonte de proteína animal mais acessível para a mesa do brasileiro. E quando eu trabalhava nos meus treinamentos e diretamente com os funcionários, porque nós, como técnicos, a função tá ali treinando também os funcionários, eu fazia muito que eles tivessem essa consciência, né? Essa consciência de que a importância, né? Às vezes a pessoa está trabalhando ali, ela não vê a importância que ela está fazendo no final da cadeia. Então, às vezes o indivíduo está ali dentro de um incubatório selecionando alguns ovos, mas ele não sabe nem a importância de estar selecionando esses ovos. Por que se esse ovo quebrar, por que esse ovo for selecionado inadequadamente, o que isso vai gerar lá no final de consequência? Então, sempre tive essa preocupação em conscientizar toda a equipe de trabalho, porque vocês também vão ser técnicos que estão no campo e que também vão treinar a equipe de trabalho de vocês, de trazer essa consciência, né, de cada etapa da produção e que no final cada colaborador ali, cada funcionário, ele está sendo importantíssimo para diretamente estar levando comida de acessibilidade para a mesa, para a casa dos brasileiros, né? Então, acho isso muito importante dentro da avicultura, a gente ter esse destaque na acessibilidade do consumo hoje dentro da nossa situação mundial, tá certo? E da situação brasileira também, né? Principalmente. Mas então, gente, depois que eu mostrei para vocês aí como que seria essa estrutura, só mostrar um pouquinho para vocês novamente para fixar, né? O que seria então um avozeiro, onde ficam então essas poedeiras avós, né? Que tem origem de ovos importados, de linhagens específicas. Geralmente elas ficam em granjas pertencentes a empresas multinacionais. E então os ovos delas vão ser os ovos que vão gerar os pintinhos de matrizes. E o matrizeiro, ele já pertence em geral à agroindústria. Hoje as indústrias de frango, você vai ver, ou de produção de poedeiras comerciais, vocês já vão ver grandes matrizeiros, aqui, muito nessa região ali de Conceição de Feira, tá? Aqui, bem próximo a gente tem alguns matrizeiros, ok? Esse segmento, ele já está dentro da estrutura dessas indústrias de hoje, essas grandes indústrias de hoje. E, geralmente, esses matrizeiros, gente, são granjas, indústrias bem grandes, que elas são formadas de vários núcleos de produção. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas vocês estão vendo um local aqui onde tem 4 galpões de frango, 4 galpões de aves. Então, isso aqui é um núcleo de produção de matrizes. E aí a gente tem todo esse cinturão verde que todas as aves que estão aqui são de a mesma idade de produção. Se vocês forem ver bem no final dessa foto aqui, a gente tem um outro núcleo aqui, que também vão ter 4 galpões, um outro núcleo aqui que vão ter 4 galpões, um outro núcleo aqui que vão ter 4 galpões. O matrizeiro, ele tem um nível de biosseguridade alto. Essas aves reprodutoras, elas têm uma série de controles, principalmente sobre o ponto de vista sanitário, porque tem muitas doenças que essas aves podem ter, que elas vão aí ser levadas para o ovo, para o pintinho. Tem algumas que são consideradas zoonoses, né? Então elas podem aí acometer humanos. Então existe um controle do Ministério da Agricultura muito grande em cima desses matrizeiros, uma biossegurança muito grande. O veterinário, o zootecnista, o agrônomo, seja aquele que estiver ali fazendo um trabalho técnico dentro desse estabelecimento, ele não pode ter contato com outras granjas, ele tem que ter um tempo de vazio sanitário para poder visitar essas indústrias. Esses matrizeiros, eles têm sempre uma entrada principal, onde existe ali o banho,
a troca de roupa, o preenchimento de um formulário com questionamentos para saber se a pessoa está realmente apta a adentrar nesse sistema de produção. Tem um fluxo, que é sempre de matrizes de núcleos de aves mais novas para núcleos de aves mais velhas, que já chegaram há mais tempo, que tem uma idade mais avançada, para que não haja aí contrafluxo, para que não minimize os riscos, né, de trazer algo de aves mais velhas para aves mais novas. Cada núcleo desse, ele também tem uma área central aqui, onde você, depois que você adentrou na empresa, para adentrar em cada núcleo desse, você tem que tomar outro banho, vestir a roupa deste determinado núcleo, e que essa roupa, depois, quando você sai, ela fica nesse núcleo. Então, tem uma série de situações. Tem granja, gente, que tem 7, 8 núcleos. Então, por exemplo, você vai fazer uma consultoria, uma visita técnica, só ali você toma 9 banhos naquele dia, tá certo? Porque você tem que tomar o banho na entrada, depois 8 banhos ali em cada núcleo que você entra. Isso é uma característica da produção, tá? Dessa produção específica de matriz. São aves reprodutoras, então tem também técnicos específicos para trabalhar nessa parte da produção, tá? Então, geralmente, tem os veterinários, os zootecnistas que são específicos da produção de matrizeiro, ok? Então, é uma área aí, possível área de trabalho para vocês, ok? E aí, nesse local, também, como no avozeiro, a gente tem os galos e as galinhas, que são criados juntos para que as galinhas comecem a postura desses ovos férteis que eu falei para vocês, tá? E a partir dos ovos férteis na granja de matrizeiro, eu vou levar esses ovos, então, para os incubatórios, tá? Que são as unidades responsáveis por receber os ovos dos matrizeiros e produzir os pintinhos. Então, são unidades também grandes. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a gerenciar um incubatório há cerca de 14 anos atrás. Naquela época, o incubatório que eu trabalhava, ele produzia 8 milhões de pintinhos por mês. Hoje, a média dos incubatórios brasileiros são na faixa de 10 a 12 milhões de pintinhos por mês, tá? Então, para vocês terem uma ideia da complexidade aí dessa produção, ok? Então, essas unidades também têm um trabalho de biossegurança, você também entra, tem que tomar banho, o ovo entra por aqui no final sai o pintinho, também não existe contrafluxo, né? Então, você, para trabalhar, você também segue os mesmos passos do ovo, tá? Então, vai ali desde a recepção dos ovos, até a classificação dos ovos, até a colocação desses ovos nas máquinas incubadoras. O período de incubação geralmente é 21 dias, ok? E aí, esse período de incubação se findando, o pintinho tá aqui, né? Ele nasce e aí ele é direcionado para as granjas. Então, se eu estiver incubando ovos de matrizes leves, eu vou ter origem os pintinhos de poedeira. Então, eles vão para as granjas de poedeiras, né? As granjas concentradas na criação de poedeiras comerciais. Essas poedeiras não vão ter contato com os machos, então os ovos vão ser inférteis. E aí, esses ovos são os ovos que a gente consome hoje. Se for uma incubação de matriz pesada, esses pintinhos vão ser os pintinhos de frango de corte, eles vão para a granja de frango de corte, tá certo? Então, os aviários, né? Eu tenho aí, no caso do frango de corte, seria a etapa de produção onde ocorre o crescimento e a engorda do frango. Então, ele chega aqui, ó, do incubatório, ele é destinado para essas granjas onde tem aqui, olha, vocês estão vendo, os pintinhos, eles são criados até completarem a idade de abate, tá? E que tá aqui mais ou menos já nessa foto, ele já mais na idade mais avançada. E depois daqui dessa fase ocorre então o abate e o processamento da carne do frango, tá certo? Então a gente tem aqui os frigoríficos que também, então gente, eu tenho o veterinário
que vai atuar diretamente no matrizeiro, veterinário zootecnista, que vai atuar no matrizeiro. Eu tenho veterinário zootecnista que vai trabalhar diretamente no incubatório. Eu tenho veterinário zootecnista que vai trabalhar diretamente no aviário. Mas eles estão ali se interrelacionando, mesmo porque todas as etapas de produção, elas são codependentes. Então, por exemplo, para o pintinho nascer de qualidade, desde lá da granja de matriz, eu tenho vários processos que têm que ser muito bem elaborados para que não aconteçam influências na qualidade do meu pintinho. Tá? E a qualidade do meu pintinho, obviamente, ela vai interferir no desempenho zootécnico dele depois, durante a criação. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, hoje, antigamente, quando a gente trabalhava na veterinária e zootecnia, a gente tinha um foco muito grande aqui, olha, no aviário, né? A gente queria o desempenho aqui, a gente olhava os índices zootécnicos da produção, como é que o pintinho, quanto que ele comeu, quanto que ele gerou de carne, ou quantos ovos a galinha poedeira botou, como é que é a nutrição, como é que é a sanidade aqui desse plantel. A gente ficava muito focado aqui. E aí, com o tempo, se descobriu, né, que essa etapa aqui do incubatório, por exemplo, que uma temperatura inadequada dessas máquinas, por exemplo, ela interfere, por exemplo, na multiplicação das células do coração. Então, às vezes, assim, a ave, ela morria no campo de insuficiência cardíaca, de ascite, de morte súbita, problemas aí relacionados ao sistema cardiovascular, e muitas vezes as pessoas atribuíam a outros fatores, mas se descobriu que também existe aí uma influência grande durante o período de desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, hoje já se sabe que é possível usar várias técnicas durante o período de incubação artificial para que você melhore a qualidade desse pintinho no campo. Então, muita coisa começou a ser feita na área de incubação, que hoje é a área que eu me especializei, como eu disse para vocês, e a gente tem esse laboratório. Existem pesquisas, inclusive, que hoje, as vacinas, hoje, elas, dentro do incubatório, as vacinas obrigatórias e algumas opcionais, elas são ministradas em ovo. Então, já nesse período aqui, ela já existe a vacinação do embrião. Então, hoje, a área zootécnica já vislumbrou que a nutrição também poderia ser trabalhada em ovo. Então, hoje, por exemplo, tem alunos meus de doutorado que eles estão trabalhando com o uso de probióticos e prebióticos em ovo. Então, para que o pintinho ele já nasça com algumas suplementações. E isso a gente tem verificado que é uma possibilidade grande de auxiliar aí na qualidade desse pintinho, no desempenho zootécnico dessa ave. E outra coisa que a gente verifica, que antigamente as pessoas tinham esse foco grande somente na criação, e hoje o foco na hora de você fazer a análise de desempenho zootécnico está muito aqui, olha, voltado para o rendimento de carne, do rendimento do abate desse frango, o rendimento dos cortes nobres desse frango, tá certo, gente? Então, hoje mesmo as empresas, elas têm aí os varejistas, né, a exportação, hoje aquelas mesmas empresas que têm ali os avozeiros e os matrizeiros, elas estão produzindo os nuggets, a carne os cortes nobres, aqueles assa fácil, produtos já industrializados mesmo para os consumidores, às vezes produtos derivados de frango prontos, né, para o consumo, não só os cortes para que se faça na sua casa. Hoje você já tem ali, essas mesmas empresas produzem praticamente o material já direto, o alimento direto para o consumidor também,
né? Que isso não existia. Antigamente se vendia carne viva nos mercados, né? Hoje isso não dentro do desenvolvimento comercial da indústria brasileira, e não se existe mais esse tipo de contrato informal, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje não existe, então, linhagens de dupla aptidão, ou você tem uma linha de trabalho de frango de corte, que o objetivo é a produção de carne, quanto você tem aí a linha de poedeira comercial, que é a produção de ovos para o consumo. E aí, algumas perguntas que vão me gerar aqui, que vocês podem me perguntar mais na frente, eu vou adiantar aqui algumas questões que sempre o pessoal me pergunta. Professora, mas essas matrizes, quanto tempo elas vivem? Bom, se falando de linhagem comercial, toda ave que bota ovo, a gente trabalha a idade delas por semana. Então, no caso das matrizes, elas estão produzindo ovos férteis. Existe todo um custo de produção. Então, o que é considerado para que a ave ela chegue naquela idade que ela é descartada, o que é o ponto de referência? É aquele momento onde a produção de ovos já não está mais dando lucro. Ou seja, o custo de produção ele está sendo bem maior do que o lucro que aquele galpão está me rendendo. Isso normalmente, gente, essas aves matrizes, tá? Essas aves matrizes, elas vão para a granja os pintinhos de um dia, né? Que foram lá. Gente, vocês estão me escutando? Estamos sim, Pro. Só travou um pouco a tela. Travou a tela. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque a minha energia aqui, a energia do prédio aqui, caiu. Então, o meu computador, como é que se diz? Caiu a energia, entendeu? Então, eu vou passar para o celular aqui e vou falar com vocês, tá? Porque a tela vai ficar paralisada aí na estrutura da indústria avícola por um tempo, até que eu possa reiniciar o meu computador aqui, porque deu um barulho e caiu a energia do prédio inteiro. Eu tô sem luz, sem nada aqui. Ixi, tá certo. Tá certo, então eu vou passar algumas informações para vocês mesmo por aqui, tá certo? E depois eu mostro os slides, pode ser? Espero que volte logo. Pode sim, Pro. Eu espero que volte logo a energia aqui. Vocês foram premiados, porque até hoje, desde que eu comecei a dar aula online, energia nunca aconteceu de cair nesse prédio. Às vezes a internet cai, mas energia não. Bom, enfim, então eu estava comentando com vocês de perguntas que vocês me fazem, né? Normalmente, como que as coisas... como que é esse período, essa estrutura aí da indústria avícola? Então, gente, as matrizes, normalmente, elas vêm como poedeirazinhas, né? Poedeirazinhas, desculpa, pintinhos de um dia, e aí elas vão crescendo dentro da granja. Esse crescimento, essa idade, a gente fala que é por semana. Então, semanalmente ali, elas vão passando pelo período de cria e vão chegando ali naquela idade de produção de ovos. As matrizes, em geral, elas começam a produção em termos aí de 22 semanas em média, tá? Entre 20 e 24 semanas de idade. Elas começam a botar ovo nessa fase, entre 20 a 24 semanas de idade. E aí, depois dessa... Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera desse celular aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão me vendo agora? Sim, tá ligada. Então, geralmente, elas começam a produzir entre 20 e 24 semanas de idade. E aí, depois desse período de 20, 24 semanas, elas seguem botando ovos,
ovos férteis. Esses ovos, ela atinge um pico de produção. Então, o que é esse pico de produção? É quando o maior número de aves está ali botando ovo num galpão, tá? Então, ela atinge um tempo ali de produção e depois ela começa a declinar a produção, ou seja, as aves começam aí algumas aves vão parando de botar até que haja um declínio dessa curva de produção de ovos. Então, mais ou menos, quando chega entre 68 semanas a 70 semanas de vida, essas aves matrizes, elas são descartadas. Por quê? Porque esse período ali entre 68 e 70 semanas já é um período onde você não tem mais o custo de produção ele já não se paga mais, tá? Então, vamos recapitular. As granjas reprodutoras, em geral, as aves, elas ficam no galpão entre 68 e 70 semanas. E vai depender da empresa e da situação do mercado estender ou diminuir um pouco esse período, dependendo da situação financeira, do mercado naquele momento, tá? Então, o período de postura das aves reprodutoras, então, começa entre 20 a 24 semanas, termina entre 68 a 70 semanas. Então, ele fica aí uma média de 48 semanas a ave passa produzindo, tá certo? E essa ave, durante a vida dela, ela produz cerca de 180 ovos, tá? Em média, e cerca de 160 desses ovos que vão ser incubados geram, em média, 160 pintinhos. Então, uma ave reprodutora, em média, ela gera aí cerca de 160 pintinhos, tá? Já o frango de corte, que é o pintinho que a matriz gera, ele vai ser criado específico para a produção de carne. Hoje, a criação de frango de corte, ela fica aí entre 38 a 42 dias, tá? Então, entre 38 e 42 dias é o período que a ave, ela fica ali na granja de criação, até o abate, tá certo? Para vocês terem uma ideia, né? Hoje, antigamente, você demorava 15 semanas para você conseguir uma ave com 1,5 kg de peso para o abate. Hoje, com 38 dias, 40 dias, você já alcança essa média de 3 quilos, né? E aí vem vários mitos de consumo, vários mitos que as pessoas elas têm, né? Falando, inclusive, que existe aí... esses dias eu fiquei chocada, que eu fui no mercado do Rio Vermelho, eu já estava na quarentena há muito tempo e não estava saindo, e um dia eu precisei comprar coisas específicas lá no Rio Vermelho, no mercado, cheguei até lá e me deparei com uma situação que me assustou bastante, porque eu ia nas gôndolas procurar os frangos, né? E aí o pessoal com as bandejinhas de frango comercial, né? Das granjas normais, e escrito lá, grandão, frango não tem hormônio, né? Esse frango não tem hormônio. E as pessoas, na hora de vender, as pessoas falando isso. Tipo, olha, esse frango aqui é sem hormônio. Que foi muito engraçado, porque eu, como educadora e que trabalho nessa área, eu fiquei... aquilo ali, eu atrasei completamente minha ida, né, para minha compra, porque cada pessoa que me falava isso, eu me sentia na obrigação de parar e falar, olha... eu queria te dar uma informação, eu trabalho com isso, inclusive eu conheço essa granja, mas esse ovo, essa carne, ele não difere nada dessa outra aqui que você está dizendo que não tem hormônio, porque não existe hormônio em frango.
né? Eu não iria botar dentro da minha mesa, trabalhando há mais de 20 anos, hoje o que eu consumo, até por hábito mesmo, eu acabo consumindo mais a carne de frango e a carne de ovos, né? E ovos. Mas não porque adoro um churrasquinho de picanha, tá, gente? Mas não é isso. É que o meu costume, eu gosto de carne branca, peixe e frango, mas eu não iria permitir que a minha família ela se alimentasse de algo que pudesse causar um mal para ela, ou que fosse mudar a composição hormonal da fisiologia do humano. E isso é um grande mito. Todo esse avanço no desempenho do zootécnico da ave, ele foi específico pelo trabalho, os trabalhos dos técnicos, dos veterinários, dos zootecnistas, de toda a área aí envolvida dentro da produção animal, que trabalhou especificamente no melhoramento genético, trabalhou muito na nutrição e trabalhou muito na sanidade. Então, isso proporcionou com que a ave ela tivesse esse desempenho que ela tem hoje. Vocês vão falar, professora, mas não aplica nada. Quando algumas empresas, elas ainda se utilizam do tratamento que elas chamam de como se fosse um tratamento preventivo, né? Então, eles trabalham com, às vezes, a aplicação de alguns antibióticos no início ali, nos primeiros dias do pintinho na criação do frango. Algumas empresas, eles têm a visão de que o antibiótico ali, ele pode prevenir, como o pintinho ainda é muito novinho, está ali ainda às vezes com um sistema imunológico imaturo e etc., que o antibiótico possa ajudar ali como um promotor de crescimento, tá? Algumas granjas usam ou não, mas dentro do crescimento de produção ali, logicamente, um período ali entre 5 dias antes do abate, um pouquinho mais, não me lembro exatamente nesse momento para falar para vocês se hoje teve alguma alteração, mas na minha época, pelo menos 5 dias antes do abate, nem tratamento, se fosse necessário por alguma doença, alguma coisa, não se utilizava o antibiótico nos 5 dias antes do abate, justamente para que não houvesse resíduo de antibiótico na carne, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, porque o hormônio, na ave, ele faria um efeito depois de muitos meses de aplicação. O custo é altíssimo. Hoje, uma granja de produção de frango de corte, como eu mostrei para vocês ali, ela tem, gente, cerca de... para vocês terem uma ideia, ela tem cerca de 30 mil aves. Eu já cheguei a visitar galpão com 60 mil aves. Como que seria viável, tá? Tem várias situações aí. Ela seria inviável economicamente, porque o hormônio, ele é caríssimo, tá? O hormônio, ele é caríssimo. A aplicação, ela tem que ser intramuscular, então eles teriam que estar ali fazendo um protocolo, porque não é uma só. Para hipertrofia, você tem vários protocolos hormonais, né? Você pensa na gente como humano, quem quer aí fazer... ganhar massa muscular em academia, que acaba fazendo uso de hormônios, eles fazem um protocolo de injeções de hormônios, e isso aparece de um dia para o outro? Não, isso vai começar a dar um efeito a nível de 2, 3 meses depois. Existe todo um processo aí de construção muscular em cima dessa alteração fisiológica que a gente causa. Então, não tem sentido nenhum produtor ia ser besta a ponto de injetar um hormônio num frango que vai ter um resultado lá para 3 meses, 4 meses, talvez, de hipertrofia, sendo que ele abate o frango com 38, 40 dias. Tá? Então, só por aí vocês já veem que é um absurdo. O custo de uma injeção hormonal, ela é muito mais alta do que a própria criação do frango. Tá, gente? Então,
se vocês algum de vocês tinham esse tipo de ideia, podem tirar isso da cabeça, porque realmente isso não tem sentido, tá certo? E vocês também têm que ajudar a desconstruir esses mitos, né? Pela própria profissão que hoje vocês escolheram para vocês. Aí, gente, tem até muito interessante, uma das meninas que trabalham comigo, uma das pesquisadoras, ela chama Nayana, hoje ela faz doutorado. Ela fez mestrado comigo, ela é da veterinária. E ela trabalhou com a professora Lia, eu fui da banca de TCC dela e depois ela veio fazer mestrado, doutorado comigo. Ela tem uma aula, a gente fez uma cartilha que chama Mitos sobre o consumo de ovos, tá? Então, ela também vai dar uma aula para a graduação de zootecnia que fala de todos os mitos relacionados a ovos e frango, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Kiara o link dessa aula, para que vocês também tenham acesso, tá? Provavelmente vai ser uma aula gravada, então eu vou disponibilizar para vocês, porque é muito interessante. Eu também vou pedir a Kiara para passar para vocês essa cartilha, porque essa cartilha que a gente fez, ele justamente tira todos esses mitos envolvidos com a produção do frango, tá? Eu ia falar isso mesmo para você, que eu vou colocar a cartilha lá no Moodle para eles, lá no Ava. Que eu tenho a cartilha da Nayana. Pois é. E esse link vai ser ótimo, né? Porque tem muita coisa interessante para desmistificar, né, Vanessa? E aí serve como uma aula extra para vocês. E eu acho que, assim, independente de vocês se identificarem com a avicultura ou não, eu acho que é um trabalho até uma obrigação nossa como profissional, tá passando as informações corretas. Tem muita gente que não tem as informações e acaba fazendo coisas ou deixando de consumir porque acredita que o ovo ele vai fazer mal para a saúde, que o colesterol do ovo vai aumentar, que o colesterol do ovo vai levar a algum problema cardiovascular. Acredita, por exemplo, que você não pode, que ovo de galinha, só o ovo branco, o ovo vermelho é um ovo tem mais qualidade, que o ovo vermelho é porque é de galinha caipira. Então, gente, tem muita coisa aqui que é muito mito, que está envolvido, tá? E que isso prejudica o consumo. Porque as pessoas, às vezes, têm medo ou têm crenças que não são coerentes com a realidade, tá? Então, é muito legal vocês estarem assistindo, ok? Para vocês, então, como eu estava dizendo, entre 38 e 42 dias é a média da criação do frango. O frango não se fala em semanas, como as galinhas poedeiras. São dias, tá? E isso tem uma certa... A gente tem uma vantagem desse tipo de produção de frango, justamente porque, assim, você tem um lote, né? E aí esse lote teve algum problema sanitário, ou ele teve alguma situação... E aí, esse lote, ele foi um lote de baixo desempenho, tá? Como ele tem ali cerca de 42 dias, 2 meses, aí é 1 mês e meio de produção, depois você faz, lógico, uma limpeza no galpão, vazio sanitário, você tem ali cerca de a cada menos de 2 meses, você vai ter outro lote ali naquele galpão sendo criado. Então, a rotatividade da criação é maior. Quando você tem uma ave poedeira, no caso aí a gente já falou de matrizes, agora eu vou falar das poedeiras comerciais. As matrizes, elas são aves que você não tem condição de trocar o lote com facilidade quando ela tem um problema. Então, ela vai ficar ali 68, 70 semanas. Ou seja, 68 dividido por 4... Vão ser o que aí, gente? Quer ver? 39, cerca de 18, 19 semanas, né? Então, vão ser aí 18 meses, é isso mesmo? Não, faz a conta aí para mim, gente, que aqui eu não tô com... Isso, prof, dá 17. Entendeu? Então, gente, olha aí, quanto tempo essa ave fica no galpão, tá certo? E aí... É um semestre de aula que a gente tem, 17 semanas.
Entendeu? E aí, o que que acontece? Se eu tenho uma produção ali, entendeu? É mais o 17 meses. Porque são 68 semanas. 68... Ah, sim, verdade, 17 meses. Entendeu? É Tô mais de... pensando nos dias. Entendeu? Aí, o que que acontece? Gente, se eu faço uma cria e uma recria inadequada... Essas são as poedeiras comerciais, né, Vanessa, que tá falando. Aquelas que vão produzir o ovo, que a gente vai vender o ovo. As reprodutoras. Não, eu ainda estou falando das matrizes. Ah, tá, desculpa. Vou falar das poedeiras daqui a pouquinho, mas segue o mesmo a linha de pensamento, tá? Elas só ficam um pouco mais de tempo no galpão. O período de produção delas é maior do que o das matrizes. As matrizes, elas são aves reprodutoras e elas ficam em termos de 68 a 70 semanas no galpão, tá? As aves poedeiras, elas já são levadas ali até cerca de 90 semanas de produção. E elas começam a botar um pouquinho antes. Enquanto as matrizes começam a botar em cerca de 20, 24 semanas de vida, as poedeiras elas começam a botar em cerca de 16. Então, elas começam a botar antes e o período delas na granja de produção, ele é elevado até um pouco mais de tempo. E, às vezes, até se utiliza um outro ciclo de produção através de técnicas de manejo. Tá? Então, em geral, ela fica aí, em média, 90 semanas de vida ali no período de produção. Tá? Então, a diferença entre as matrizes e as poedeiras é que as poedeiras são filhas das matrizes, né? As matrizes, elas são aves reprodutoras e elas têm um período mais curto de produção ali de ovos dentro do galpão, período de utilização dessas aves. A ave, que é a poedeira comercial, ela é a filha da matriz e ela tem um período de produção maior. Ela fica ali no galpão cerca de 90 a 100 semanas, tá? Em média, 90 semanas. E essa ave, ela também começa a botar um pouquinho mais cedo. Então, o período dela de produção é maior. Para vocês terem uma ideia, eu falei com vocês que, geralmente, ela bota ali, né, cerca de 170 ovos, por aí, gera uma média de 150 pintinhos, a galinha matriz. A galinha poedeira de consumo, a poedeira comercial, ela bota em média 360 ovos durante o período de produção dela. Tá? Então é uma ave que ela tem, como ela já vem ali, ela é o final da cadeia genética, ela tá muito especializada na postura, ok? E tem uma outra coisa que vocês me perguntam muito também. Professora, mas e aí, macho e fêmea são criados? As matrizes, obviamente, tem macho e fêmea no galpão, né? E aí, o que acontece? Quando a gente chega na linha de frango de corte, eu crio o macho e a fêmea. Hoje, a tendência da produção é que seja criado separado, o macho e a fêmea separado. Isso por uniformidade de corte lá no abatedouro, porque eles têm tamanhos diferentes. Isso porque a gente permite que a gente faça uma nutrição específica para o sexo. Então, o macho, ele tem uma ração específica para a fêmea. Então, quando eu tenho os pintinhos nascendo ali das matrizes, os ovos das matrizes são incubados e os pintinhos nascem, 50% de possibilidade de ser macho, 50% de possibilidade de ser fêmea. Então, o que acontece? Eu crio os machos e as fêmeas, tá? No caso das matrizes reprodutoras que vão originar os ovos que vão ser da linhagem de poedeira comercial, vai nascer do mesmo jeito, 50% de possibilidade de ser macho, 50% de possibilidade de ser fêmea. Mas um macho de poedeira, ele acaba, dentro do sistema de produção, não tendo funcionalidade. Por quê? Porque ele não vai botar ovo e ele também não vai engordar, ele não vai
Ele não vai constituir massa muscular para ser abatido num abatedouro, para ter carne. Ele não se paga esse desempenho desse macho. Então, já lá no incubatório, os machos são descartados. E a fêmea é a única que vai para a granja, tá? Então, todos os machos que nascem no incubatório, eles são descartados, ok? Eu estou falando para vocês no desenvolvimento industrial, na criação, que hoje é a realidade nossa, tá? E no mundo, ok? É assim que acontece. O macho, logo após o nascimento, ele é descartado. Então, gente, é por isso que o custo de produção, se você for numa loja aí, agropecuária, e falar assim, eu quero um pintinho de frango de corte, qual é o preço? E aí ele falar para você R$5, qual que é o preço da poedeirinha? Ele vai falar 10. Por quê? Porque o custo de produção daquela poedeirinha para venda é o dobro. Porque eu não aproveito a fêmea e o macho, eu só aproveito 50% da minha produção. Então, o custo do macho que eu descartei tem que estar embutido na fêmea que eu estou vendendo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Pessoal, vocês estão aí? Entendi sim, prof. Tá tudo... Até agora tá. Deve só a Vitória que tá acordada aí. Oi? Eu acho Tem pouca gente acordada, eu acho. Não sei se eu estou falando demais. Final de semestre, o pessoal já está mais cansado, né, Vanessa? Verdade. E às vezes também é uma quantidade de informação grande, muito, né? Grande, é. Mas vocês têm que... Camila está acordada também. Que bom, Camila. Vocês têm que ter em mente, gente, o que... depois eu vou fazer uma recapitulação do que eu falei para vocês, tá certo? E aí, um outro ponto que eu não falei para vocês é hoje, eu vou nos slides que vocês vão ver, tá? Nos slides, vocês vão ver que a gente tem lá, e eu vou mostrar para vocês, as linhagens que hoje são mais utilizadas no mercado, tá? Então, só falando aqui para vocês, porque aconteceu esse problema aí da energia, mas eu vou passar os slides para vocês. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão ver lá nos slides. Em geral, hoje no Brasil, para frango de corte, vocês vão, nas granjas, vocês vão ver duas linhagens específicas. Ou é a Kobe, ou é a Ross, tá? Essas são as linhagens mais utilizadas na produção de frangos de corte. E em relação à poedeira comercial, tem outros também, né? Mas Ruba e outras, mas essas são as que hoje no mercado tem mais expressividade. E dentro de poedeira comercial, vocês vão ver muito a Highline e a Lowman. Tem outras também, mas vocês vão ver essas duas como as principais, tá certo? Porque essas empresas antes eram muitas empresas. E o que foi acontecendo no mercado? Uma foi comprando a outra. Então, hoje, a genética de avicultura ela está na mão de pouquíssimas empresas, 2, 3, 4 empresas no mundo, tá? E isso é um ponto negativo, um ponto que a gente precisa aí cada vez... Falhou aí? Acho que Falhou. travou de novo, né? Deve ter caído No a Brasil. internet. Voltou. Oi? Deu Travada? uma travadinha. Tá. Você estava falando que tem só poucas empresas, né, com a genética. Isso, e aí que é uma das coisas que a gente ainda tem que trabalhar para se libertar, né, dessa dependência externa do material genético, tá certo? Isso ainda é um ponto aí que a gente tem que trabalhar bastante em cima disso. Mas, enfim, uma coisa que eu preciso também, que eu gostaria de passar para vocês, é vocês entenderem como que se dá a produção no Brasil, né? Quais são os mecanismos que os criadores eles têm para que o produto deles chegue na mesa do consumidor. No Brasil, existem 3 tipos de criação, que ela é separada em criação independente, criação integrada e criação
cooperada, ou seja, cooperativas, integração ou independente. O sistema de criação independente, só pelo nome vocês já sabem, né? É aquela pessoa, ela compra o pintinho, ela tem a granja dela, ela cria o frango, tá? Ela mesmo é responsável pela venda desse frango, ou seja, o próprio produtor, ele é a própria empresa dele e ele procura os clientes dele e tem um mercado independente. Quando eu comecei a trabalhar na avicultura, a gente tinha cerca, né, de 70% de produtores independentes, cerca de 20% de produtores trabalhando sobre o sistema de cooperativa e cerca de 10% de indústrias integradoras. Hoje, a gente tem 95% de empresas integradoras, cerca de 3 a 4% de produtores de cooperativas e hoje somente 1 ou 2% de produtores independentes. Tá? Então, o sistema de produção brasileiro mudou. Por quê? Porque antigamente você tinha mais essa condição de informalidade e você tinha um lucro muito maior com a atividade. Então, a pessoa terminava ali um ciclo de produção, eu brincava, né, que cada ciclo de produção, na época, dava uma D20, que era um carrão na época, uma caminhonete, na época, caríssima, tá? Hoje, o lucro que se tem com a atividade, ele não é tão expressivo em termos de um galpão. Você ganha, mas geralmente com uma quantidade maior de galpões e etc. E aí, o que acontece? Para o produtor independente, ficou muito inviável ele lidar com essas oscilações de preço, de insumos, de custo de mão de obra, de certeza daquela venda. Às vezes ele já está ali com frango há 42 dias e ele precisa de vender esse frango, porque chega um determinado momento que a ave vai comendo muito, mas ela já não vai mais ganhando tanto peso. Então, não compensa você ficar ali deixando a ave no galpão. Você precisa bater logo, porque senão você perde essa relação custo-benefício. E aí, não tinha, às vezes, para quem vender. Então, toda essa relação comercial ficou torna a coisa muito insegura, às vezes, para o produtor. Então, foram surgindo esses sistemas de cooperativa e de integração, que o que essas grandes indústrias elas pensaram? Elas pensaram o seguinte, bom, se eu estou detendo aí, eu tenho a granja de matriz, se eu tenho a granja de matriz e eu tenho um incubatório, por que não ter a granja de produção e o abatedouro? Então, elas começaram a ter todo o processo, porque antes, quem tinha granja de matriz, vendia pintinho de um dia. Quem tinha granja de matriz, vendia o ovo, às vezes, para o incubatório. Aí, o incubatório vendia pintinho de um dia para as outras granjas. As granjas compravam um pintinho, então eram empresas diferentes. Aí, o que essas empresas grandes, essas empresas multinacionais, o que elas pensaram? Para que eu vou fazer isso? Eu posso ter tudo. Eu posso ter toda a linha de produção. E aí, elas começaram a fazer acordos com esses donos de galpões de frango, que começaram a ter dificuldade no mercado. E aí, eles falaram assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu dou para vocês. Vocês têm o galpão, vocês têm a mão de obra. Então, eu dou pintinho, eu dou a ração, eu venho aqui, dou assistência médica, acompanho o lote de vocês e eu faço um acordo com vocês tal dia, quando der 40 dias ou 42 dias, eu vou vir aqui e vou pegar esse frango e vou te pagar, né, um valor relativo a esse frango. Ou seja, se você tiver um desempenho zootécnico bom, eu vou ter aí uma classificação. Quanto melhor o desempenho zootécnico, melhor eu vou te pagar pelo quilo de frango produzido. E aí, aquela pessoa que tinha o galpão e a mão de obra,
ela passou a ganhar menos, mas a ser certo. Ela tem um contrato com aquela empresa, ela recebe o pintinho, ela recebe os insumos e ela tem ali a obrigação de criar bem aquele frango, mas depois de tantos dias ela sabe que a empresa vai passar e vai retirar esse frango. Então ela se tornou integrada à empresa. E essas empresas começaram a fazer contratos com granjeiros e formar, então, esse processo de integração. Tá? Então, hoje no Brasil, a maioria dessas granjas que vocês veem quando vocês passam pela estrada são granjas, às vezes, de pessoas que tinham um galpão e se tornaram integradas a grandes empresas. Por exemplo, aquela marca Gujão, por exemplo, eles têm esse sistema de integração, tá certo? Eles têm os matrizeiros, eles têm o incubatório, eles têm as granjas próprias deles de criação de frango e tem os integrados deles. Então, hoje no Brasil, esse é o sistema que predomina, tá? As cooperativas, elas seguem mais ou menos o mesmo sistema da integração, tá? Só que a integração, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque todo esse processo de integração é feito por uma cooperativa. Então, os cooperados, eles como se fossem integrados a essa cooperativa, tá? Mas essas cooperativas, elas também vêm sendo aí, por causa de situações de mercado, um pouco massacradas, engolidas por essas grandes empresas. Então, no Brasil hoje, o modelo de criação, ó, voltou a internet, vocês estão escutando os barulhos, voltou a luz e tudo. Na hora que a aula acaba, volta, tá acabando, volta a internet. Vocês conseguem aí ter 5 minutinhos para eu poder pelo menos passar os últimos slides para vocês, gente? Claro, Pro. Ou tá... Não, pode passar, Vanessa. Eu tenho várias perguntas para fazer. Bom, então até ligar aqui o computador e iniciar, você pode já ir me fazendo, porque assim, o que eu tinha para passar agora para vocês, além desses sistemas de produção, é falar alguns dados relativos a consumo, a posição do Brasil, mas isso está bem bonitinho também no slide. Isso é importante, né? Econômicos, tá? Para a gente saber quanto mais ou menos a gente consome de carne, de ovos, assim. Mas a gente pode ir conversando aqui. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Hoje em dia, assim, coisas práticas do dia a dia, você comentou sobre essa questão do hormônio, né, que eu também fico revoltada quando eu vejo as propagandas na televisão falando disso, já fico bravo. Porque, até uma coisa que eu esqueci de comentar. O marketing aproveita isso, né? Eles colocam lá, eu não ponho hormônio. Aí depois bota lá embaixo, como a legislação brasileira orienta ou em letras bem pequenas. Tipo assim, ninguém põe, mas aí se eu viro e falo eu não ponho, isso subentende-se que outros põem. Exatamente. Então, confunde, né, o consumidor. Confunde o consumidor, exatamente. Mas você falou sobre nutrição de ovos, e aí eu fiquei pensando aqui, hoje em dia a gente chega nas gôndolas dos supermercados e vê também ovos que está escrito lá, rico em ômega 3. Aí eu queria que você contasse como que isso acontece. Tem mesmo ômega 3? Você já analisou isso? Na realidade, o que o pessoal faz, né? O ovo, ele é o segundo alimento, né, mais completo, ele fica atrás ali do leite materno, né? Você vê que ele é tão completo em nutrientes, que ele um embrião, uma vida completa, ela é gerada ali sem contato externo nenhum com a mãe, né? A ave, ela não tem ali o contato do mamífero, que tem ali aquela necessidade do leite e tudo, não, ela é completamente independente, ela precisa somente de oxigênio do meio externo, temperatura, ventilação, fatores físicos, para ela ali se desenvolver. Então, você vê que é uma unidade extremamente independente, né? E aí, o que acontece? A empresa, ela se vale, né, de algumas estratégias
que possam aumentar o consumo. Então, eles têm aí esses ovos pufa, né, que são enriquecidos, e eles realmente, eles fazem algumas... eles introduzem, sim, alguns nutrientes aí para enriquecer esses ovos com esses nutrientes, tá? Mas isso é uma coisa que, assim, na minha opinião, eu não realmente, pessoalmente, eu não consumo, porque eu acredito o ovo ser, né, um alimento completo. Eu também entendo que o custo desse tipo de ovo é um custo altíssimo em relação a outros, tá? Então, assim, nem sempre eu tenho essa certeza de que realmente essa suplementação ela vai realmente vai chegar a me trazer algum benefício em termos de nutrição, entende? Então, Sim, pela quantidade, mas é um apelo comercial, né? É um apelo comercial enorme, inclusive. E aí eles colocam esse suplemento na ração da galinha? É isso? Na ração da galinha. Para você ter uma ideia, Kiara, que é até interessante eu falar isso aqui para vocês, eu só estou digitando o link de novo para eu entrar na internet aqui. Para você ter uma ideia, por exemplo, as pessoas têm na cabeça delas que o ovo com a gema mais amarelinha, né? É um ovo que ele é considerado, vamos dizer assim, um ovo melhor. Mais nutritivo. Mais nutritivo, que é um ovo de galinha caipira, tá? Então, por exemplo, a galinha, ela pode ser alimentada com milho ou com sorgo. Em termos nutricionais, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se eu fizer análise de um ovo de uma galinha alimentada com milho ou alimentada com sorgo, eu vou ter a mesma composição nutricional daquele ovo. Só que o milho, ele tem o quê? Ele tem pigmentos carotenoides, que vão dar aqui, agora vocês estão me vendo por aqui, né? Na tela grande. Na outra câmera do computador. O que acontece? Você vai ter esses pigmentos carotenoides que vão dar essa coloração. Então, o que às vezes algumas indústrias fazem? Elas, como às vezes isso depende muito do custo naquele momento de produção, se eu vou utilizar o milho ou o sorgo, né? Ela utiliza o sorgo e ela coloca na ração, né, uma substância que chama cantaxantina, por exemplo, que é um pigmento carotenoide. Então, ela vai lá, bota um pouquinho de pigmento na ração da galinha e o ovo sai quase laranja. E aí as pessoas, elas acham que é um pigmento de uma ração, tá muito amarelinho, é mais nutritivo, né? Galinha caipira mesmo. Etc, né? E aí a gente vai ver que, na realidade, não é isso. E é um apelo, realmente é um apelo comercial, tá certo? Então, por isso que é bom a gente saber dos mitos. Hoje se paga mais caro no mercado por um ovo de galinha, por um ovo... vermelho, né? De casca vermelha também? Tem essa, eu ia perguntar isso. E aí, o ovo de galinha vermelha, ele vai botar ovo vermelho. O ovo de galinha branca vai botar ovo com a casca branca. A casca do ovo, ela tem a ver com a pigmentação e com a coloração da galinha. A galinha tem alguns pigmentos. E não com os nutrientes, né? E não quer dizer que o ovo vermelho é caipira e o branco é de granja. Pra você ter uma ideia, a galinha, ela pode estar ali, pode estar toda na gaiola, todas na gaiolas, tá? Do lado de cá, ser uma linhagem vermelha, do lado de cá, ser uma linhagem branca. Eu dou a mesma ração,
sair da mesma granja, chegar lá no galpão, no consumidor, você tem um preço diferente. Diferente, né? É Por quê? verdade. A diferença é que, assim, a ave vermelha, ela é um pouco maior. Então, em termos de densidade no galpão, ela, por exemplo, onde ocupam 3 aves vermelhas, eu posso colocar 4 aves brancas. Então, o custo de produção, ele está mais ligado à densidade no galpão, que não tem a ver com a cor, ou ela ser caipira, ou o sistema de criação dela, entendeu? Então, isso é muito interessante também, porque as pessoas confundem as coisas, né? E o apelo comercial é muito grande também. O marketing confunde a cabeça do consumidor e aí a gente ouve essas coisas, né, na rua. Olha, E eu demorei um dia, um almoço inteiro para explicar para uma tia minha que o frango dela não tinha hormônio, porque ela trouxe um frango, olha, vem comer meu franguinho, porque esse não tem hormônio, viu? Ai, ai. Inclusive, a sua cartilha, a cartilha de vocês, na época que vocês lançaram, eu distribuí no grupo da minha família lá de Minas. Foi um sucesso. Então, Foi um sucesso. Foi um sucesso mesmo, assim, o pessoal tem difundido bastante. E eu vou fazer questão, assim, de mandar para você, vou conversar com a Nayana, para ela disponibilizar o link da aula dela também para vocês. Ótimo. A cartilha já botei lá no AVA para o pessoal. Porque aí vai ser muito interessante vocês assistirem isso também, tá? E eu espero, assim, que eu tenha conseguido... Vocês vão ver aqui nos slides depois, gente, aquele sistema de criação que eu falei, as informações todas que eu acabei passando, só falando para vocês, né, por causa dessa queda de energia, mas está tudo lá. Então, na hora que vocês forem ler, ver as fotos, vocês vão conseguir identificar. Vocês só me desculpem realmente esse imprevisto aí que nesse sistema nosso remoto acontece. Né? Vanessa, eu queria te fazer uma outra pergunta, pensando na produção nacional. Hoje existe, dentro dessas questões do bem-estar animal, eu sei mais de suínos, né? Mas das aves, eu sei que as poedeiras têm esse apelo para tirar as galinhas da gaiola, né? Por conta para onde a gente vende, para a gente garantir a exportação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se não for te atrapalhar aí, alguma coisa você vai mostrar. O que eu queria comentar com vocês é assim, que o brasileiro, ele consegue, eu lembro que eu até comentei isso no início, que ele tem uma adaptação muito grande, né? Ele se reinventa muito. E o que fez a gente chegar no patamar de primeiro exportador de frango de corte no mundo foi justamente a adaptação a todos os tipos de mercado. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem um grande mercado consumidor que é o Oriente Médio. Então, eles se adaptam, por exemplo, tem abatedouros, tá, de exportação que eles são construídos e são todo manejado através por meio de todas as orientações, por exemplo, do abate halal, que o corte tem que ser virado, o momento ali do abate ele tem que ser virado para a Meca, todo o abate, a pessoa que está ali, ela fala frases religiosas. Então, assim, tem todo um processo ali, e ela se adapta. E isso foi acontecendo, e por isso o Brasil se tornou... Então, para vocês entenderem, o Brasil, por exemplo, ele está em terceiro lugar na produção mundial de frango e ele está em primeiro lugar na exportação. Só que, por isso, a gente tem mais ou menos cerca de 70% da nossa produção, ela é no mercado interno e 30% de tudo que é produzido no Brasil é exportado. Onde eu estou querendo chegar para te dar a sua resposta, Chiara? No caso da produção de galinhas poedeiras, a expressividade do Brasil
Deixa eu até te mostrar aqui, olha, dentro dessas coisas que eu falei, aqui está só a produção brasileira em milhões de toneladas, depois vocês olham. Aqui, ó, mercado interno e exportação que é destinado, tá? Aqui, só para vocês saberem, o consumo da carne de frango hoje é 42 quilos em média por habitante, né? E aí, o Brasil está no patamar de terceiro maior produtor, tá? E o primeiro maior exportador de frango. Quando eu falo de ovos, a situação muda um pouco, tá? O Brasil, ele fica em sexto lugar na produção de ovos, em sexto lugar na produção, e a exportação de ovos brasileira, ela é ainda muito inexpressiva, no sentido de que, olha aqui para você ver como muda. O mercado interno, ele absorve praticamente 100% da produção. A gente exporta muito pouco. Então, o que acontece no Brasil hoje? Os outros países, eles, que são países exportadores também, eles já internalizaram e já instituíram dentro do processo de produção deles, cada vez mais eles estão aí se adaptando a esses novos preceitos do bem-estar animal. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, hoje, a gente tem uma produção grande, vem aumentando, tá? Se você for ver aqui a produção brasileira de ovos, ela vem aumentando, tá? E a tendência é que a gente melhore, a gente melhore aí, né? Esse cenário aqui, olha, de mercado interno e mercado externo. Por quê? Porque a partir do momento que o Brasil estiver exportando mais, as empresas vão ser mais obrigadas a estarem a cumprir essas exigências, né? A se adaptarem às novas exigências internacionais. Entendi. Hoje, para você exportar, as aves já não podem mais ter sido criadas em gaiolas. Mas o que eu estou te dizendo é que a nossa realidade, a realidade brasileira, ela ainda é muito diferente. Tá? E realmente precisa de uma adaptação grande para você conseguir, dentro da poedeira comercial, você fazer essa criação livre. O custo de produção aumenta muito. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa se adequar e trabalhar. E eu acredito que à medida que o Brasil também começar a crescer mais em termos de exportação, isso vai, aos poucos, virando cada vez mais realidade dentro do nosso mercado. Sim, sem dúvida. Obrigada. Imagina, eu acabei falando aqui os dados de produção para vocês, mas era mais ou menos isso. Eu só não falei sobre o consumo per capita de ovos, né? Eu falei que o brasileiro ele consome 42 quilos de frango por ano, em média, mas ovos hoje ele consome cerca de 230 unidades de ovos, tá? Por ano. Então, se vocês verem aqui também, olha, está havendo aí um aumento desse consumo de ovos internos. E esse consumo ele tem sido gerado justamente pela conscientização e pela mudança de percepção das pessoas em relação ao ovo. Porque antigamente as pessoas tinham muito mais esse mito de que o ovo fazia mal para a saúde do que é hoje, né? E então, é muito fácil você dizer, bom, se você comer um chocolate daquela caixinha de especialidades da Nestlé por dia, 1 ou 2 por dia, 1 ou 3, isso não vai te deixar uma pessoa obesa. Mas se você comer 2 caixas de ovos, de bombom de especialidade Nestlé, obviamente isso vai aumentar aí a sua glicose e outros níveis, né? É a mesma coisa, você consumir 2, 3 ovos por dia, isso não vai te fazer mal nenhum, muito antes, pelo contrário. Mas se você consumir aí 2 dúzias de ovos por dia, obviamente que aí você pode ter um excesso de nutrientes aí, tipo um excesso de que vai um excesso de colesterol ou algo desse gênero. Então, é questão de bom senso, né? Mas não que a alimentação de ovo vai te causar um mal para a saúde.
completamente diferente. Vanessa, agora me veio uma outra coisa na cabeça que eu estava pensando também. E aqui no Nordeste, porque as maiores criatórios, né, a concentração de granjas de frangos e poedeiras, né, tá mais no Sudeste, Centro-Oeste. Como que é aqui no Nordeste? Então, Tem também, né? a nossa representatividade, tá? Aqui eu não tenho esse slide, depois eu posso até passar para vocês. Ela ainda é pequena, tá? No caso aqui de ovos, eu acho que eu tenho até esse dado aqui, não tenho de carne, mas a Bahia está em produção brasileira, a Bahia está em 12º lugar.